sono, né? Acabei de acordar. Hoje é dia 7 de setembro, são 7h53. E agora que eu vou começar a ler. Pois é, pasmem. Eu não consegui ler ontem, depois da meia-noite eu virei abóbora. Até tirei um cochilo antes pra ver se aguentava, mas não deu. Eu tava realmente bastante cansada, tinha acordado muito cedo ontem, então não rolou, tá? Acontece, né? Mas agora eu vou começar a leitura do Último Adeus, da Cynthia Hand. Vou ler até cansar, vou tentar ler bastante, dormir bastante, então agora eu tô desperta. E depois eu começo a ler o Papel de Parede Amarelo. Se estiver meio cansativo, eu vou pra HQ, porque o tema é bem parecido dos dois. Enfim, vamos ver no que eu vou conseguir ler melhor. E o dia amanheceu hoje nublado, tá frio, muito frio, muito. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que vai fluir. Até mais. Voltei agora, são 10h56 e voltei pra contar pra vocês que, primeiro, eu desisti de ler O Último Adeus, da Cynthia Hand. É muito jovem adulto, não tava rolando, aí eu parei de ler, porque eu li 50 páginas e falei, não dá, não vai descer essa história, eu vou empurrar ela até o final, enfim. Sou dessas que desiste mesmo, quando o livro não tá bom, e pula para outro. Comecei a ler O Papel de Parede Amarelo e já concluí, porque, gente, que livro fantástico. Nossa, eu acho que eu vou ter que gravar um vídeo para falar desse livro, porque ele me despertou curiosidade e interesse em falar tantas coisas com vocês que, enfim, acho que eu vou ter que gravar um vídeo para falar desse livro, porque é muito bom. O que eu vou fazer agora? Já que os planos de ler O Último Adeus foi pro buraco, eu vou retomar a leitura de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Atualmente eu estou na página 115, então eu vou retomar a leitura. Quero terminar ele na maratona. Não é um livro grande, já passei da metade, então acho que vai ser rápido. Depois eu vou ver o que eu vou fazer, aí eu volto pra conversar com vocês e contar a decisão que eu tomei, tá certo? Até mais! Você quer aparecer no vídeo? Ah, vem cá, faz o olhinho pra mamãe ver. O olhinho de Pennywise, faz. Ah, você não vai fazer o olhinho de Pennywise? Ei, menino, 6 meses hoje. Parabéns, Frodinho. Parabéns, Frodo. Parabéns. Vem cá. Hoje é aniversário de 6 meses do Frodo. Bom, então, ontem eu não gravei mais vídeo à tarde, apesar de ter ido um pouco. Eu li até mais ou menos umas 5 horas, 4h30, 5 horas. Depois disso, eu fui fazer algumas coisas de casa. Aí, quando era umas 5h30, eu comecei a jogar videogame um pouquinho. E joguei até meia-noite. Aí, eu tava com sono. Tentei ler, li um capítulo do livro, mas deu muito sono e eu fui dormir. E acordei hoje às 11 horas. Então, não li. Desde ontem às 5h30 da tarde, eu não li nada. Mas rendeu bastante ontem. Eu fiquei bem feliz. Eu concluí O Papel de Parede Amarelo. Terminei de ler o 5º volume de The Walking Dead. Concluí a leitura. Hoje eu vou começar a ler o 6º volume. Eu quero concluir na maratona o 6º volume. Mas entre hoje e amanhã, não tem pressa. Eu vou tentar avançar na leitura hoje e concluir o Um Teto Todo Seu, da Virginia, que eu li um capítulo ontem só. E esse eu vou tentar concluir hoje e o 15 da Raquel de Queiroz, agora à tarde. E depois eu vou focar o resto da noite e amanhã no As Casadas de Prospect Park West. Aí eu quero chegar na metade dele, né? Então falta bastante. Eu tô atualmente na página... Tô na página 46, eu quero chegar mais ou menos a 195, mais ou menos. Então, amanhã eu sei que eu vou ficar o dia inteiro nele. Vou começar a ler agora, como eu falei pra vocês, são 12h40, né? 12h45 já. E
Daqui a pouco eu volto pra falar como foi as leituras. Já tomei banho, meu almoço já tá pronto, não tô com fome agora, porque acordei tarde. Mas depois, quando eu avançar um pouquinho, eu volto de novo. Até mais. Bom, voltei agora dessa vez pra encerrar a maratona. Hoje é domingo, agora são 11h30 da noite. Aconteceram algumas coisas nesse domingo à tarde que me impediram de ler mais e de gravar o vídeo, outros vlogs e o vídeo de conclusão antes. Vamos lá, né? Bom, como vocês devem ter percebido, eu abandonei a leitura de O Último Adeus, da Cynthia Hand. O livro não é ruim, tá? Não foi por isso que eu abandonei. Eu só achei que a narrativa é bem jovem adulto. E não adianta, por mais que a história me interesse, eu não consigo mais ler um livro nesse estilo. Eu acho a leitura cansativa, eu acho a leitura... Ela deixa de ser prazerosa e passa a ser uma coisa muito forçada pra mim. E isso me dá sérios problemas depois, porque normalmente quando eu faço isso, eu fico com uma ressaca literária. Então, para evitar a ressaca, eu desisti de ler O Último Adeus. Porém, eu cheguei a ler 50 páginas do livro. Depois eu parei, tá? Então, vou contabilizar 50 páginas que eu li, mas eu abandonei. Mas isso não era um problema grande, porque eu tinha colocado 2 livros cujo tema tinha a ver com depressão ou suicídio. E o outro era O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Esse livro, ele fala sobre depressão, eu li ele inteiro, ele é um livro curto. É rápido de ler, a história é incrível, o conto, na verdade, né? É um conto muito bom, muito bem escrito. E no final do livro tem um pós-fácil, ele é muito elucidador, ajuda a entender bem o contexto, o porquê e algumas coisas que a autora vivia na época em que escreveu e, enfim, ajuda, é um texto de apoio bem bacana. E então, se você tiver e leia esse pós-fácil. Eu já conversei com algumas pessoas que costumam não ler os textos que vêm depois da história do livro. Esse vale a pena você ler, porque realmente tem tudo a ver e vai te ajudar a entender. Não que você não seja capaz de entender o conto, mas, enfim, agrega muito a leitura. Que conto fantástico! Aqui a gente acompanha a história da personagem criada pela Charlotte, que está passando pelo que os médicos chamam aqui de depressão nervosa. Ela está doente dos nervos. Era a forma como algumas pessoas tratavam os depressivos durante um período aí e achavam que, por falta de conhecimento da doença, depressão mesmo, porque era vergonhoso falar que tinha depressão, era mais socialmente aceito falar que estava doente dos nervos, enfim. E ela tá, na verdade, com essa depressão nervosa e o marido dela resolve passar um tempo com ela numa casa afastado da civilização, da sociedade, isolados. Ela fica o tempo todo num quarto e nesse quarto tem um papel de parede amarelo. Esse papel de parede irrita a personagem do começo até o fim da história. Então tem uma ligação, um porquê muito forte, a presença do papel de parede é muito forte na história da personagem. E a gente vai acompanhando a mente dela bagunçada durante essas semanas que ela passa nessa casa. E é considerado um livro que fala sobre o feminismo, mas uma coisa que eu até falei no Stories, esse livro vai muito além deste rótulo de feminismo. Isso não tem a ver necessariamente com o feminismo. Eu até não sou feminista, mas isso é assunto para a gente discutir em outro vídeo. Esse é um rótulo, se eu posso dizer, muito fraco, porque acontece aqui com essa personagem a coisa muito além de feminismo. Não porque não seja, mas porque tem muito mais coisa envolvida. Não que ela não seja. Eu pesquisei um pouquinho sobre a vida da Charlotte, sim, ela tem uma história com o feminismo. Sim, esse livro também fala sobre questões do feminismo, mas é muito além, isso que eu quero dizer, tá? Mas sobre feminismo mesmo a gente conversa em outro vídeo, porque não é o assunto deste vídeo, tá? Mas eu li, gostei muitíssimo. E aqui foram 110 páginas lidas. Depois eu peguei Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. É um livro que eu já tinha começado a ler, então meu objetivo era concluir ele na maratona. E eu consegui concluir. Eu li da página 114, 115
até o final do livro deram 74 páginas no total dessa leitura. Muito bom, um livro muito interessante. É um livro que eu indicaria mais para quem se interessa por conhecer o processo de escrita, gosta de ler livros sobre crítica literária, sobre análises literárias. Quem é muito fã da Virginia, porque aqui é como se ela estivesse conversando com a gente. Não é um livro, não é um romance, é um livro de não ficção, baseado em ensaios dela, numa palestra que ela foi dar, e aí ela explora o tema da questão da mulher na literatura. Então é bem legal, mas não sei se vai agradar todo mundo. Apesar de ser um livro bem conhecido já, é um livro interessante, maduro, mas ele fala sobre o processo de escrita, sobre a mulher na ficção, sobre a mulher escrevendo. Temos que lembrar também que é um livro escrito mais ou menos na década de 20, acho que é isso. E então, é assim, mas mesmo não deixa de ser atual, porque a mulher ainda está lutando pelo seu espaço cada vez mais. É interessante que esses dois livros acabam conversando entre si, porque ali tem a questão da mulher, dos preconceitos, da família, do apoio, enfim, do feminismo. Aqui também a gente fala muito sobre essa questão, enfim, mas gostei bastante, recomendo. Outro objetivo da maratona era concluir o 15, da Raquel de Queiroz. Esse livro eu tinha começado a ouvir em audiobook, eu li praticamente metade dele, um pouquinho mais da metade, ouvi, né, no audiobook, porém eu perdi meu audiobook, fiquei sem, e estava curiosa para conhecer o resto da história, então eu comprei o livro e concluí a leitura dele. Eu estava na página 116 quando eu comecei a maratona, o objetivo era concluir. E eu consegui, no total foram 91 páginas lidas deste livro. Muito legal, os textos que tem no final são excelentes, são comentários, críticas, enfim, são pessoas, personalidades que falam um pouco sobre a Raquel de Queiroz, sobre a escrita dela, a importância desse livro, a importância do relato, né, que ela traz aqui, onde ela, se você não conhece o 15, apesar de ser um livro clássico da literatura brasileira, ele conta a história da Grande Seca de 1915 no Nordeste brasileiro. Foi uma seca que, enfim, durante décadas, eu ainda era criança, no começo dos anos 90, e eu ainda ouvia falar dessa seca. Apesar de que nos anos 90 a gente também estava vivendo um outro período de seca, mas, enfim, eu já tinha ouvido falar dessa seca de 1915. E foi uma seca que causou estragos inimagináveis, um número incontáveis de pessoas morreram de fome, de sede, animais. Foi uma coisa muito triste de ter vivenciado e de ouvir falar, né, no caso, nós que somos mais jovens e temos contatos hoje apenas com a história. Mas é um livro que fala sobre os retirantes, ele fala sobre a questão de quem tinha um pouquinho mais naquele período e estava observando aqueles que não tinham nada. O livro também traz relatos de personagens que estavam vivendo a situação da forma mais dolorosa, perdendo seus animais, vendo amigos, vizinhos morrerem de fome, enfim. É um livro forte, mas ele não é aquele livro que te dá vontade de cortar os pulsos, sabe? Que você fica tão triste quando você lê, que você fica arrasado. Não. Ele traz um relato é até divertido de ler pela forma como a Raquel traz o sotaque, as palavras que eles usavam na época e a região, né? Então é bem curioso de ver, acompanhar, e ela traz de uma forma bem contato, como se ela estivesse realmente escrevendo naquele momento. Tudo que tem nesse livro, ela estivesse vivendo naquele momento, em 1915. Então eu acho que é um relato bem interessante, bem próximo do que aconteceu na época. Recomendo, viu? É um livro muito bom de ler. Bom, depois eu finalmente retomei a leitura do HQ The Walking Dead, número 5, A Melhor Defesa. Tinha parado bem no comecinho, na página 33, e enfim, eu continuei, são 144 páginas,
concluí a HQ, no total foram 110 páginas lidas. Depois eu não aguentei e emendei a leitura do volume 6, que era Vida de Agonia, e são 144 páginas também. Muito bom, gostei mais do 6 do que do 5. E o último objetivo que eu tinha pra maratona era ler metade do As Casadas de Prospect Park West, da Amy Shon. Só que eu não consegui ler metade, como eu disse pra vocês, eu tive esses problemas no domingo à tarde, enfim. Talvez eu tivesse conseguido, mas não deu. Então eu acabei lendo até a página 110, mas eu tinha parado na página 45, então foram 65 páginas deste livro lido. Mas esse foi o único que eu não consegui cumprir, tirando o Último Adeus, que eu acabei desistindo. Mas mesmo assim, acho que eu li bastante pelos eventos que aconteceram, enfim. Eu tento terminar ele esse mês de setembro ainda. Esse é um livro bem despretensioso. Ele é mais para um chick lit do que para outra categoria. Mas, ao mesmo tempo, ele traz o relato de 4 mulheres que vivem nesse bairro no Brooklyn. E é um bairro, assim, mais voltado para quem já tem família. Para quem é casado, tem filhos pequenos. E é um bairro, assim, bem familiar. Só que muita coisa acontece ali que não é muito bonita, né? Não é muito moral, muito corretinha. E conta a história de 4 mulheres diferentes, as 4 são casadas, as 4 têm filho, e enfim, a gente vai acompanhar um pouquinho da rotina delas, a dificuldade de ser mãe, de ser esposa, de ser mulher, e algumas de ser profissionais também, não trabalharem só em casa, cuidando do lar, mas também ter uma atividade fora do lar. E a gente acompanha um pouquinho da cabeça delas aí, das frustrações, das alegrias, enfim, de tudo que acontece com mulheres da vida real, né? Isso que eu achei bacana. E eu tô gostando, tá um livro divertido, a leitura tá fluindo bem. Eu até tô gostando mais do que imaginei que fosse gostar, então tá bom. Sendo assim, no total da maratona, eu fiz a conta já, eu li 644 páginas em 3 dias, né? Teoricamente 3 dias, mas eu acabei tirando tempo pra dormir, tirando tempo pra fazer outras coisas, eu tive esse problema no domingo, enfim. Mas eu li bastante, eu fiquei feliz com o saldo. Normalmente em 3 dias eu não leria tudo isso, tá certo que tiveram 2 HQs, né? Alguns livros já estavam começados, mas assim, analisando o volume de páginas, eu acho que foi bem positivo. Então eu tô feliz com o resultado da maratona. Espero que vocês tenham aproveitado o feriado e lido bastante, ou feito outras coisas que são agradáveis também, não é só ler que a gente sente prazer. E a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal Biblioteca de Gaia.